Fala galera, sucesso? Sou Gabriel, professor de Química, e hoje, na nossa aula, iremos discutir sobre um tópico muito importante da química orgânica. Vamos ver uma breve introdução sobre isomeria, que é um tópico muito importante e que aparece bastante nos vestibulares. Então, bora para a aula. Então é o seguinte, isomeria, vamos ver qual que é a definição que eu trouxe aqui para isomeria. Isomeria são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes estruturas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: vai ter compostos, moléculas na química orgânica, em que elas serão diferentes, claramente serão diferentes. Elas terão propriedades diferentes, aparência e estrutura diferentes, posição dos átomos diferentes, só que elas têm algo em comum, que é a mesma fórmula molecular. Ou seja, a quantidade de átomos dos elementos que compõem aquela molécula, as duas moléculas serão iguais. Isso que eu chamo de isomeria. Compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de carbono, hidrogênio e dos outros elementos que compõem as duas moléculas, só que elas são moléculas diferentes, com propriedades, características e estruturas diferentes. Na biologia nós temos algo parecido. Quando eu tenho ali duas pessoas que nascem gêmeas, quando são gêmeos. No caso, gêmeos monozigóticos, que são aqueles gêmeos que quando eles nascem, eles têm algo em comum, que é o DNA muito parecido um com o outro. Só que eles são pessoas diferentes, eles podem ter aparência parecida. Só que eles serão pessoas diferentes, com gostos, particularidades e tudo diferente um do outro. Só que eles são parecidos e eles têm algo em comum, que é o DNA, que é bem parecido quando eles nascem, sofre mutações com o passar do tempo, só que quando eles nascem é bem parecido o DNA um do outro. Na química, os nossos gêmeos, no caso, serão os isômeros, moléculas diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Peguei aqui um exemplo para a gente discutir esse conceito inicial de isomeria. Vamos lá, eu peguei aqui uma molécula que é o CH3CH2OH. Você já sabe que o OH ligado a um carbono saturado é a função orgânica álcool. E no caso, esse álcool com dois carbonos é o etanol. Etanol é um álcool muito utilizado ali em bebidas alcoólicas e também como combustíveis. Agora repara a outra molécula que eu trouxe aqui. CH3, oxigênio entre dois carbonos, e o outro carbono aqui que é o CH3. Oxigênio entre dois carbonos é a função orgânica éter. Então repara, aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um éter. O álcool e o éter são funções orgânicas diferentes uma das outras. Então esses dois compostos, eles vão apresentar propriedades e características diferentes. E olha que legal, quando você olha a estrutura visualmente das duas moléculas, você percebe que a estrutura das duas moléculas é diferente, são diferentes. Mas elas têm algo em comum. Eu vou contar o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios que as duas moléculas apresentam, para a gente reparar o que elas têm em comum, que vocês vão pegar qual que é o pulo do gato. Então repara o seguinte, vou fazer a fórmula molecular para as duas moléculas. Fórmula molecular, eu conto quantos átomos eu tenho de cada elemento químico que compõe a molécula. Começando com carbono, hidrogênio e depois os outros elementos como eu quiser. Então carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui no etanol? Eu tenho 2 carbonos. Sucesso! Hidrogênio. Hidrogênio, eu vou ter quantos aqui? 3 mais 2, 5 mais 1, 6 hidrogênios. E oxigênio, apenas 1. Essa é a fórmula molecular do etanol. Vamos ver qual que é a fórmula molecular desse meu éter aqui dimetílico. Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 carbonos, C igual a 2. Hidrogênio, 3 mais 3, 6 hidrogênios. E aqui eu tenho um oxigênio. Aí repara que legal. Repara que essas duas moléculas, se a gente for ver, elas apresentam a mesma fórmula molecular. É igual à fórmula molecular das duas moléculas. Só que elas são moléculas diferentes. Então vamos falar que essas duas moléculas apresentam isomeria. Isso que eu quero chegar, esse que é o pulo do gato. Moléculas claramente diferentes, só que elas apresentam a mesma fórmula molecular. Esse que é o fenômeno da isomeria. Certo? Sucesso? É o seguinte, eu tenho vários tipos de isomeria, que a gente vai ver ao longo das aulas. Hoje o nosso foco será a isomeria plana, mas eu quero que vocês peguem a seguinte ideia em todas as aulas e quando vocês forem estudar isomeria. Isomeria, de modo geral, é moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. Então essas moléculas que você for comparar, elas precisam ter a fórmula molecular igual entre elas. Só que aí, o que vai diferenciar as moléculas é o tipo de isomeria que eu classifico. Então o que diferencia as moléculas é o tipo de isomeria que eu vou classificar. Então repara, de modo geral, a isomeria eu tenho 2 grupos principais, que é a isomeria plana, que o que vai mudar na molécula
É a estrutura plana da molécula. A estrutura da molécula será alterada. Isso aqui é um exemplo de isomeria plana. A estrutura da molécula, ela altera, ela muda. E o outro tipo de isomeria, que é a isomeria espacial, que o que vai mudar na molécula é a disposição dos átomos no espaço tridimensional. É como os átomos estão posicionados ali no espaço, certo? E hoje, o foco da nossa aula é a isomeria plana. Sucesso? Essa ideia inicial? Então vamos lá, tirem um print aí. Tirou o print? Então sucesso. Vamos continuar a aula. Agora que já vimos o que é isomeria de modo geral, vamos classificar a isomeria agora em grupos. E o primeiro grupo que a gente vai ver é a isomeria plana ou isomeria constitucional. A isomeria plana e a isomeria constitucional é quando as moléculas elas vão apresentar a mesma fórmula molecular, porque elas são isômeras, só que o que muda na molécula é a estrutura plana da molécula. Ou seja, se mudar a cadeia carbônica, se mudar a função orgânica, como que os átomos estão naquela estrutura, quando aquela estrutura plana é alterada entre as moléculas, classificamos elas como isômeras planas ou isômeras constitucionais. Elas podem aparecer com esse nome aí também. Então, isomeria, de modo geral, vai ter a fórmula molecular igual. O que vai mudar entre as moléculas é que elas vão apresentar estrutura plana diferentes. E dentro da isomeria plana, eu tenho esses tipos de isomerias que podem aparecer. E lembrem do pulo do gato, que eu ensinei para vocês bem no comecinho da aula, que é o quê? Isomeria, de modo geral, fórmula molecular igual. O nome da isomeria, o tipo de isomeria, é o que muda na cadeia carbônica, é o que vai mudar entre as moléculas. Então, por exemplo, a gente tem aqui os tipos de isomerias planas, que é quando muda a estrutura plana da molécula. Temos a isomeria de função, cadeia, posição, compensação ou metameria e a tautomeria. O tipo de isomeria que a gente vai discutir é o que muda naquela cadeia carbônica entre as moléculas que são isômeras. Então, o primeiro tipo de isomeria plana que a gente vai ver é a isomeria de função. O próprio nome já diz. Se são isômeros, vão apresentar a mesma fórmula molecular. Se é isomeria de função, o que vai mudar entre as moléculas? Vai mudar a função orgânica. Vão ser moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, só que elas vão ter funções orgânicas diferentes entre elas. Você vai bater o olho nas moléculas e você vai ver que elas apresentam funções orgânicas diferentes. Tem que lembrar, tem que saber quais são as funções oxigenadas e nitrogenadas. Você bate o olho na molécula e você vê que elas apresentam funções orgânicas diferentes. Se elas tiverem a mesma fórmula molecular, são isômeras de função. Então vamos lá, eu coloquei dois exemplos aqui para a gente trabalhar e discutir sobre isomeria de função. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe lá no começo da aula, que é uma molécula de etanol. Então aqui eu tenho um álcool, a função orgânica que eu tenho aqui é um álcool, OH ligado a um carbono saturado, é um álcool. E aqui eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Classificamos essa função orgânica como um éter, oxigênio entre dois átomos de carbono. Se a gente pegar aqui, ó, a fórmula molecular, que eu tenho dois carbonos, C2, H, que eu vou ter aqui 6O, e aqui é a mesma coisa, C2H6O. Repara, as duas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular, por isso que elas são isômeras. E o que elas têm de diferente? A função orgânica delas é diferente. Uma é um álcool e a outra é um éter. Se mudou a função orgânica, classificamos esses isômeros como isômeros de função, em que a função orgânica das duas moléculas é diferente. Sucesso? Vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Repara, carbonila. Exemplo 2. Aqui eu tenho carbonila nas extremidades da cadeia carbônica. Lembrando, carbonila é C-O nas extremidades da cadeia carbônica. C-O nas extremidades da cadeia carbônica, nós sabemos que essa função orgânica aqui é um aldeído, né? C-O nas extremidades da cadeia carbônica. E aqui a função orgânica que eu tenho aqui é uma cetona, que é a C-O entre dois átomos de carbono. Quando a carbonila é um carbono ali secundário, que está ligado com dois carbonos, aldeído, a carbonila é um carbono primário, que está ligado com um carbono. Sucesso! E repara, funções orgânicas diferentes. Nós vamos contar o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, para ver se bate as duas moléculas? Então repara, aqui eu tenho 3 átomos de carbono, C3, hidrogênios. Aqui eu tenho 3, 5, 6 hidrogênios e um oxigênio. E aqui eu vou ter a mesma coisa.
C3H6O. Fórmula molecular é igual. Se a fórmula molecular é igual, elas são isômeras. Qual que é a diferença entre as duas moléculas? É que elas apresentam funções orgânicas diferentes. Uma é um aldeído e a outra é uma acetona. Então essa é a isomeria de função. Então tirem um print aí para a gente continuar a aula. Tirou? Agora bora para as próximas isomerias, que é a isomeria de cadeia. Então vamos para o nosso próximo tipo de isomeria plana, que é a isomeria de cadeia. Lembra do pulo do gato. Isomeria, mesma fórmula molecular. O nome é o tipo de isomeria, a diferença que vai ter entre as moléculas. Então a isomeria de cadeia, fórmula molecular igual entre as moléculas. Só que a diferença vai estar na cadeia carbônica. Qual que vai ser o tipo da diferença entre as moléculas? Vai ser na classificação da cadeia carbônica. Essa classificação será diferente. Lembra a classificação da cadeia carbônica? Se a cadeia carbônica ela é aberta, se ela é fechada, se ela é homogênea, heterogênea, se ela é saturada ou insaturada, ou se ela é normal ou ramificada. Essa diferença entre a classificação da cadeia carbônica entre as duas moléculas é o que nós caracterizamos como isomeria de cadeia. Elas vão ter cadeias diferentes. Aqui eu coloquei 3 exemplos para trabalhar bem com essa parte da isomeria de cadeia e ficar bem claro. Então é o seguinte, ó, primeiro exemplo, nós temos aqui uma molécula com 4 carbonos e aqui uma molécula com 4 carbonos também. Se a gente for contar o número de carbonos e hidrogênios das duas moléculas, vai dar a mesma quantidade. Mas reparem, o que as duas moléculas apresentam de diferente? A classificação da cadeia carbônica. A gente pode observar que essa cadeia carbônica aqui, ela é normal. É uma cadeia normal, porque ela tem apenas 2 extremidades livres. Tem essa ponta e essa ponta. É uma cadeia normal. Agora, essa cadeia carbônica aqui, a gente observa que ela tem uma ramificação metil. Tem 3 extremidades livres. Quando uma cadeia carbônica tem 3 ou mais extremidades livres, classificamos essa cadeia carbônica como ramificada. Então repara, uma cadeia carbônica é normal e a outra é ramificada. Então essa classificação entre as duas cadeias carbônicas é diferente. Teve uma mudança na cadeia carbônica. Essa mudança classifica ela como isomeria de cadeia. Fórmula molecular é igual, só que a classificação da cadeia carbônica é diferente entre as duas moléculas. Sucesso! Agora é o seguinte, exemplo 2. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica que, repara, vamos contar, ela tem 4 carbonos e ela vai ter aqui 8 hidrogênios. E aqui eu também tenho 4 carbonos e 8 hidrogênios. Fórmula molecular igual. Então elas são isômeras. Agora é ver qual que é a diferença entre elas para classificar o tipo de isomeria. Essa cadeia carbônica aqui, ela é uma cadeia carbônica aberta. Isso fica bem claro, porque ela tem extremidades soltas ali. As duas pontas estão soltas. Agora essa cadeia carbônica aqui, se eu for olhar, claramente ela é uma cadeia carbônica fechada. Por que ela é uma cadeia carbônica fechada? Ela forma uma forma geométrica, ela formou um quadrado aqui. As pontas se conectam. É como se eu pegasse essas pontas aqui e conectasse as pontas. É uma cadeia carbônica fechada. Então uma é aberta, uma é fechada. Mudou a classificação da cadeia carbônica? Então é isomeria de cadeia entre as duas moléculas. Sucesso! Agora é o seguinte, exemplo 3 ele é muito legal porque, repara, se você contar o número de carbonos e hidrogênios entre essas duas moléculas aqui, vai dar a mesma quantidade. Aqui vai ter 3 carbonos, aqui tem 5, 7, 9 hidrogênios e 1 nitrogênio. E aqui vai dar a mesma quantidade. Só que repara, a classificação da cadeia carbônica aqui vai ser diferente. Aqui, quando o nitrogênio está nas extremidades da cadeia carbônica, quando ele não está entre 2 carbonos, vamos classificar essa cadeia carbônica como uma cadeia carbônica homogênea. Aí você pode estar me perguntando agora, mas Gabriel, no teu nitrogênio, não era para ser heterogênea por conta do nitrogênio? Não é heterogênea, porque para ser heterogênea, esse heteroátomo, que é o átomo diferente de carbono, tem que estar entre carbonos. E repara, ele não está entre carbonos. Então ela é homogênea essa cadeia. E essa cadeia aqui eu tenho o heteroátomo, que é o nitrogênio, e ele está entre 2 átomos de carbono. Então aqui sim eu tenho uma cadeia heterogênea. Então essa cadeia aqui, ela é heterogênea. Sucesso! Então repara, mudou a classificação da cadeia carbônica. Uma cadeia é homogênea e outra cadeia é heterogênea. Então qual que é o tipo de isomeria nesse caso? Isomeria de cadeia.
Sucesso? Agora, vamos ver um outro tipo de isomeria plana, que é a isomeria de posição. E vai ter uma coisa muito legal aqui que às vezes os alunos confundem, confundindo isomeria de posição com isomeria de cadeia. Então eu vou tomar cuidado nessa parte na hora que eu for explicar. Então é o seguinte, isomeria de posição, o próprio nome já diz, isômeros, as moléculas terão a mesma fórmula molecular. Agora, qual que será a diferença entre as moléculas? Vai ter relação com a posição. Posição do quê? Posição diferente do grupo funcional, que é o OH, o carbonila pode ser também, nitrogênio que tiver ali fora, uma amina que tiver ali fora também, insaturação, que é a dupla ou tripla ligação, ou a posição da ramificação. Então, se a posição de um dos três for alterada, classificamos o tipo de isomeria como isomeria de posição. Mas qual que é o pulo do gato que você deve tomar muito cuidado nessa parte para não confundir isomeria de posição com função ou cadeia? Essa mudança de posição do grupo funcional, da ramificação, enfim, do grupo funcional principalmente que você já tem. Essa mudança de posição não pode mudar a função orgânica e também não pode mudar a classificação da cadeia carbônica, porque se muda, aí é outro tipo de isomeria de cadeia, e não isomeria de posição. Essa mudança de posição que vai acontecer nesses três casos, ela não altera a função orgânica e também não altera a classificação da cadeia carbônica. A gente vai discutir melhor em cada exemplo. Então repara, aqui eu tenho exemplo 1, repara, o H ligado ao carbono saturado. Qual que é a função orgânica? Aqui eu tenho álcool. Só que repara que o álcool aqui está no carbono 1. O H está no carbono 1. Eu começo a numerar sempre mais perto do grupo funcional, que no caso é o H. E aqui o H, ele está no carbono 2. O que mudou então entre as duas cadeias? Elas são isômeras. Se você contar, o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios é o mesmo. Qual que é a diferença? A posição do OH é diferente. Aqui o OH está no carbono 1. E aqui na outra cadeia carbônica, o OH está no carbono 2. Então a posição do grupo funcional foi alterada, sem mudar a função orgânica. Porque aqui nos dois casos, a função orgânica continua sendo álcool. Então a única diferença foi que mudou a posição do grupo funcional. Então qual que é o tipo de isomeria? Isomeria de posição. Perfeito. Agora outro exemplo aqui, ó. Repara que eu tenho uma cadeia ramificada e aqui uma cadeia ramificada. Repara que não mudou a classificação da cadeia carbônica. Ela continua sendo ramificada nos dois casos. Mas o que vai alterar? Vai alterar a posição da ramificação. Qual que é a ramificação aqui? O grupo metil, CH3. Grupo metil, CH3. Ali o metil, ele está, nesse caso, no carbono 2, e aqui o metil está no carbono 3, ali. Eu começo a numerar também o mais perto da ramificação. Então mudou a posição da ramificação, então a isomeria de posição também. Essa posição foi alterada, a diferença entre as duas moléculas. Então isomeria de posição. Agora no exemplo 3, repara, o que eu tenho? Uma insaturação, que é essa ligação dupla que é a insaturação. Repara que eu vou numerar aqui, eu sempre numero a cadeia carbônica o mais perto da insaturação. Preferência, grupo funcional, insaturação e ramificação. Sempre importante lembrar isso. Então eu vou numerar carbono 1, 2, 3, 4. E aqui? Aqui o mais perto vai ficar carbono 1, 2, 3, 4. Então repara que aqui a insaturação está entre o carbono 1 e o carbono 2. E na outra molécula, a insaturação está no carbono 2 e carbono 3. Então a posição da insaturação ela foi alterada. E repara que a posição alterar aqui não mudou a classificação da cadeia carbônica. Continua sendo uma cadeia insaturada, que tem dupla ligação. Então a única diferença foi que mudou a posição da insaturação, que é a C-O entre dois átomos de carbono. Essa insaturação foi alterada. As duas moléculas têm a mesma fórmula molecular, então são isômeras. Só que mudou a posição. Agora eu quero que vocês atentem, né? A esse detalhe aqui importante. Beleza, Gabriel, então aqui não seria isomeria de posição? Não, porque repara, a posição, mudar a posição aqui mudou a classificação da cadeia carbônica. Nesse caso, uma cadeia homogênea. E quando ela ficou aqui entre carbonos, já muda a classificação. Porque nitrogênio, qualquer átomo diferente de carbono entre carbonos, é uma cadeia heterogênea. Então mudou a classificação da cadeia carbônica, mudando a posição do nitrogênio. Então por isso que aqui não é isomeria de posição, e sim isomeria de cadeia. Nesses três casos aqui, não mudou a função orgânica e não mudou
a classificação da cadeia carbônica. A única diferença entre as moléculas apresentadas foi a mudança da posição ou do grupo funcional, ou da ramificação, ou da insaturação. Sucesso? Agora vamos para os últimos tipos de isomeria, que é a tautomeria e a metameria, que é a isomeria de compensação. Mas antes, tire o print. Sucesso! Então vamos agora para o último quadro. Agora vamos ver os últimos tipos de isomerias planas, que é a isomeria de metameria, ou isomeria de compensação, e a tautomeria. Bom, a isomeria de metameria e compensação, você tem que tomar muito cuidado e não confundir com isomeria de posição, e eu vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, a isomeria de metameria ou compensação, o que vai mudar entre os dois isômeros, entre as duas moléculas, é a posição do heteroátomo. Só que o que é heteroátomo? Heteroátomo é o átomo diferente de carbono que está entre dois átomos de carbono. Nesse caso eu coloquei um oxigênio, mas poderia ser um nitrogênio, poderia ser um enxofre, enfim, é um átomo diferente de carbono que está entre dois carbonos. Então isso que é a metameria. Quando a posição entre esse heteroátomo muda na cadeia carbônica, classificamos a isomeria como metameria ou isomeria de compensação. Mas, Gabriel, não seria isomeria de posição? Não é, porque a isomeria de posição, ela muda a posição do grupo funcional, mas nesse caso ela não muda a posição do heteroátomo, que é o átomo que está entre os carbonos. Então a isomeria, ela pode mudar a posição, a isomeria de posição, ela pode mudar a posição do grupo OH, do NH2, que eles ficam para fora ali da molécula, da cadeia carbônica. Agora, entre dois átomos de carbono, é metameria. Então repara, aqui eu tenho 2 carbonos à esquerda desse oxigênio e 2 carbonos à direita do heteroátomo. E na segunda molécula, eu tenho 1 carbono à esquerda e 3 à direita. Então repara que a posição do heteroátomo foi alterada, então classificamos esse isômero como metameria ou isômeros de compensação. Pode aparecer com esses 2 nomes. Sucesso! Aí é o seguinte, agora a tautomeria. A tautomeria a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte. A tautomeria, eu vou ter um equilíbrio químico entre os isômeros. Eu vou ter as duas moléculas, os dois isômeros, existindo quase que simultaneamente nesse processo. Vai estar produzindo um isômero e ele volta a ser o outro isômero que ele era anteriormente. Com quem acontece a tautomeria? Com quais moléculas acontece esse fenômeno? O mais comum é acontecer com o grupo enol. O que é o grupo enol? O grupo enol é o OH ligado ao carbono que faz ligação dupla, que tem uma insaturação, que tem uma dupla ligação. Repara que isso aqui não é um álcool, isso aqui é um enol. Enol, OH ligado ao carbono que faz dupla ligação. O que acontece? Os enóis, eles são muito instáveis. Se o composto orgânico ele é instável, dificilmente ele vai durar por muito tempo dessa forma. Ele vai ter uma tendência de buscar a estabilidade virando o composto que é o mais estável possível. Então é o seguinte, o que vai acontecer no caso dos enóis? Repara que eu coloquei uma ligação, que é a ligação dupla, em vermelho. A ligação dupla, que é essa ligação de cima aqui, que eu coloquei em vermelho, é a ligação que chamamos ela de ligação π. A ligação π ela é mais fraca que a ligação sigma, que é a ligação que eu coloquei em preto. A ligação π ela é bem mais fraca. E o oxigênio, ele é muito eletronegativo. Ele tem uma tendência muito grande em atrair os elétrons para perto dele. Então repara no seguinte, olha o pulo do gato agora. O oxigênio tem uma tendência em atrair elétrons para perto dele. Essa ligação π está compartilhando elétrons e ela está próxima do oxigênio. E ela é fraca, ela é fácil de quebrar. Então o oxigênio, por ele ter essa capacidade de atrair os elétrons e a ligação π ser fraca de quebrar e estar próxima do oxigênio, o oxigênio ele vai quebrar essa ligação π entre os dois carbonos, pegando os elétrons para ele, fazendo uma dupla ligação com esse outro carbono. É isso que acontece. Só que agora surge um problema, porque o carbono ele faz 4 ligações e o oxigênio ele faz 2 ligações. Só que aí, se ele vai pegar essa dupla ligação para ele vai fazer 2 ligações com carbono e uma ligação com hidrogênio, 3 ligações, e não pode. E esse carbono, já que ele vai perder essa ligação, ele vai fazer 3 ligações. Como que eu consigo resolver esse problema? Eu consigo resolver esse problema passando o hidrogênio para esse carbono. Aí o oxigênio vai fazer 2 ligações
e o carbono vai fazer 4 ligações. Então é esse o processo da tautomeria. A ligação π vai para o oxigênio, o hidrogênio vai para o carbono que perdeu a ligação dupla. Aí vamos ter o seguinte, vamos ter esse composto aqui genérico sendo formado. A ligação sigma fica, porque a ligação π foi quebrada. Só que aí ele ganhou o hidrogênio, aí eu coloco o hidrogênio aqui em cima. Aí o carbono aqui vai estar fazendo a ligação, e aí ele ganhou a ligação π, então eu coloco a ligação π aqui com o oxigênio. Aí forma esse composto. Então toda a tautomeria vai funcionar dessa forma. A ligação π vai para o oxigênio, o carbono vai ganhar o hidrogênio do oxigênio. É esse o processo que você vai fazer tanto para o enol virar aldeído ou para o enol virar acetona. Quer ver? Aqui eu tenho o aldo enólico, que é um enol virando aldeído. E aqui ceto enólico, que é o equilíbrio do enol virando cetona. Então repara, qual que é o processo? O processo é, o oxigênio é muito eletronegativo, então essa ligação π vai para o oxigênio com o carbono. Para resolver o problema das ligações, o hidrogênio vai ir para o carbono. Aí vamos ter o equilíbrio dinâmico. Repara que eu coloco a setinha para formar os produtos maior, porque o produto que é formado com maior predominância é o produto final. Por mais que é um processo reversível e ele volta a ser enol depois. Mas enfim, aí vamos ter aqui CH, aqui H, ele ganhou o hidrogênio, coloco o hidrogênio aqui em cima, ele perdeu a ligação π, vai ficar com uma ligação sigma apenas, aqui hidrogênio, e aqui esse carbono ganhou a ligação dupla, e aqui eu coloco com o oxigênio. Repara, qual que é a função orgânica que foi produzida? C+O nas extremidades da cadeia carbônica. Essa função orgânica aqui é um aldeído. Sucesso! Aqui embaixo, mesma coisa. A ligação π vai ir para o oxigênio, porque ele é muito eletronegativo, ele vai quebrar essa ligação e pegar os elétrons da ligação para ele. Essa ligação do hidrogênio vai ir para o carbono. Aí vamos ter o equilíbrio com maior predominância de formar o produto. Vou ter aqui, copiando aqui a molécula, só acrescentando o que eu adicionei. O hidrogênio vai ficar aqui em cima desse carbono, que ele ganhou o hidrogênio. Essa ligação π foi quebrada, vai sobrar apenas a ligação sigma, carbono. Aqui tem o CH3, esse carbono ganhou a ligação π com o outro carbono, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Então é esse o processo para qualquer equilíbrio tautômero que eu vou ter entre os tautômeros. São esse equilíbrio dinâmico que eu vou ter entre o enol e uma acetona ou um enol e um aldeído. O importante é você conseguir fazer esse processo, que aí você tem que decorar menos coisa e fica mais claro o que você está fazendo ali, para não precisar decorar, porque não importa se ele vai virar um aldeído ou acetona. Se você sabe fazer esse processo, da ligação π ir para o oxigênio, o carbono que perdeu a ligação pegar o hidrogênio do oxigênio, você consegue resolver qualquer questão sobre tautomeria. Sucesso? Então essas são as isomerias planas. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Ah, não esqueci, pode tirar o print.